Veja as mudanças que aconteceu com as pessoas, no modo de pensar e de reagir, no que pertence a Deus. Irmãos e irmãs, Deus nos abençoe. Eu sou Daniel, o semeador da paz, o mensageiro de Deus. Às vezes as pessoas perguntam onde é o meu negócio. E eu lhe digo que isto não é um negócio, é uma pregação para orientar você, como agradar a Deus. Se você quiser fazer alguma pergunta a mim, faça no Facebook. Veja isto. Há pouco, mais de 150 anos, as pessoas colocavam as Escrituras e os evangelistas de Deus em primeiro plano de suas vidas. Mas hoje em dia, as Escrituras e os mensageiros de Deus ficaram desprezadas. Pois quando a gente está fazendo um ensinamento, dizendo que não coloque a luxúria, e a devassidão e a falta de misericórdia acima de Deus, que é o que está escrito na Bíblia, logo aparece alguém que se diz que conhece as Escrituras para nos dizer que isto que está escrito na Bíblia, eles dizem que é coisa do passado. Para o povo, a vida material tem mais valor do que a palavra de Deus. Pois os pensamentos das pessoas é querer conseguir possuir bens material a todo custo, mesmo que para isto deixe família inteira passando fome. O segundo pensamento que seduz as pessoas, e que faz as pessoas se afastarem de Deus, é quererem se divertirem com o que o mundo oferece, sem se preocupar se está agradando a Deus ou não. Como exemplo, é o que acontece com o carnaval, que as pessoas passam 4 dias brincando, e fazendo o que dá na cabeça, e não tem nada que façam eles pensar em Deus. Mas quando chega quarta-feira de cinza, quase todas as pessoas procuram as igrejas, e acham que Deus não viu o que você fez de errado. Mas a Escritura só é lembrada quando acontece uma doença, uma desgraça ou em uma situação de risco de vida. É nesta hora que você deve fazer um exame de consciência, e ver onde você falhou contra Deus, e se arrepender, e pedir perdão a Deus. Como Ele é um Deus misericordioso, Ele pode lhe curar. E prometa que não vai mais errar. Quando alguém pede socorro de Deus, ou está passando por uma grande dificuldade, ou quando vai à igreja, ou fazer outras coisas em nome de Deus, e mesmo assim, uma boa parte das pessoas só vai à igreja porque você está precisando da misericórdia de Deus. Ou que simplesmente quer sair de casa, dando a entender que Deus não existe ou vivem para fazer o que você pede, e que você pode continuar desprezando Deus e praticando a maldade. E você acha que Deus não vê o que você faz de errado? Pois os sábios deste mundo destruíram a Constituição de Deus, e construíram uma outra Constituição que aceite os desejos carnais, como eu vou mostrar. Como exemplo, é a disputa dos casais que se casaram em nome de Deus e vivem em discórdia, pelo poder entre os homens e as mulheres. Sempre estão competindo para saber quem e que manda, fazendo com que o casamento seja insignificante. Veja o que Paulo diz: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Colossenses capítulo 3, versículo 18 e 19. E continua dizendo: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Efésios capítulo 5, versículo 33. Aqui Paulo não está dizendo que o homem é maior do que a mulher. Paulo está falando de responsabilidade do casal. Porque o verdadeiro casamento transforma o casal em um só corpo, em nome de Jesus. Veja isto. Tudo que está escrito na Bíblia se resume nos 10 mandamentos. Eu falei do casamento como exemplo. Veja o que João diz no Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa,
Deus retirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Aquele que atesta estas coisas diz, sim. Eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse. Veja isto. A Constituição de Deus e os 10 Mandamentos. Eu faço uma pergunta. Qual é a mais importante? E a Constituição de uma nação? Ou e a Constituição de Deus, que é os 10 Mandamentos? E claro que vão dizer que é a Constituição de Deus. Vamos ver se é isto mesmo. Vamos fazer um exame de consciência, só consigo mesmo. Na sua consciência. Depois, se você vir que o seu comportamento não corresponde com os 10 mandamentos, corrige-se. Mas se você obedece a todos, você já está salvo. Se você sofre porque não consegue, Deus vai ter misericórdia de você e lhe salva. O primeiro mandamento já nos diz como se deve se comportar com Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos conferir. Eu só estou falando disto porque eu estou vendo muita gente sendo enganado conforme as Escrituras. E claro que vai haver irmãos que vai dizer que ninguém lhe engana. Mas eu lhe digo que Jesus foi tentado 3 vezes. Mateus capítulo 4, versículo 3, versículo 4. E o demônio provou para Jesus que o que ele dizia estava escrito na Bíblia. Irmão e irmãs, a única maneira de se identificar um verdadeiro servo de Deus, não é per as Escrituras e nem por pregar o Evangelho bonito, mas é aquele que fala com convicção, mesmo que lhe leva para a prisão ou a morte. Foi o que aconteceu com Jesus e com os apóstolos. Espero que os irmãos tenham entendido. Pois o meu verdadeiro interessa e ver os irmãos ao lado de Jesus. Alguns irmãos deviam esta pergunta: qual é a minha igreja? Eu lhe digo que eu não tenho igreja, pois a própria igreja que os irmãos visitam pertencem a Deus. Inscreva-se no meu canal do YouTube para ver as minhas postagens no Facebook. Escreva Daniel, o Semeador da Paz. No Google, Daniel, o Semeador da Paz, para pedir conselho.